Olá pessoal, eu, professor Wilson Cândido, de volta com mais um vídeo e dessa vez discutindo um assunto bem interessante que causa aí algumas discussões, que é autismo, altas habilidades, superdotação e autismo e síndrome de Savant, ou savante, ou savantismo. Vamos discutir essas duas situações para a gente entender algumas questões que ainda norteiam esse assunto. Por exemplo, chegou-se a afirmar em alguns momentos, por conta da mídia, por conta das divulgações e publicações diversas, que quando se falava de síndrome de Asperger, uma das antigas expressões usadas até o DSM-4 e o CID-10 para o autismo, a gente estaria falando de altas habilidades, superdotação ou genialidade. E isso é um mito, porque se estima em pesquisas americanas que apenas 9% das pessoas consideradas autistas leves, que não têm prejuízo intelectual significativo, que não têm prejuízo de comunicação significativa, autistas dentro do contexto da síndrome de Asperger, apenas 9% dessas pessoas podem estar dentro do que a gente chama de habilidades acima da média ou altas habilidades, superdotação. Tá? Para que alguém esteja dentro desse contexto, é preciso que se tenha alguns requisitos importantes. Uma capacidade muito acima da média, envolvimento com a tarefa que ele executa, né? E principalmente o uso funcional disso em questões do seu dia a dia. Então vamos ter cuidado ao afirmar que uma criança que tem um hiperfoco, que desenvolve muito uma certa área, porque é a única área que interessa de verdade a ele, ele investiga com profundidade, se aquilo é realmente uma habilidade acima da média. Né? Se essa criança só repete esse padrão de informação sem fazer uso funcional ou criativo disso no seu dia a dia, não pode se configurar como uma habilidade acima da média, tá? Porque ela não está fazendo os três elementos principais de uso para isso, para ser considerado uma habilidade muito superior às demais. A mesma questão pode se levar para o quadro de síndrome de Savant, que é muito comum de ser associado com o autismo como quadro comórbido. E aí vamos falar nesse vídeo sobre essa síndrome de Savant. O que é essa síndrome? Por que ela tem esse nome? Bom, vamos lá. Em 1887, um rapaz chamado John Langdon Dow, o mesmo rapaz que descobriu a síndrome de Down, que levou o seu sobrenome, também descobriu essa síndrome, chamada síndrome de Savant, ou savantismo, que ele chamou na época de a doença do gênio, ou gênio idiota. Vamos explicar por que esse termo. Gênio idiota porque naquela época a deficiência intelectual era chamada de idiotia. E aí ele associou que era uma pessoa com prejuízo intelectual, mas com uma habilidade para uma dada área muito incomum, que também não poderia se confundir com alta habilidade, tá? É uma pessoa que tem um prejuízo intelectual ou que teve uma lesão cerebral muito significativa e que passou a usar um outro lado cerebral de uma forma potencial muito elevada, principalmente para registro de memória, cálculos matemáticos, calendário e armazenamento de informação. Para você ter uma ideia, uma pessoa com Savant, ela pode memorizar de 8 a 12 mil livros. O que não quer dizer que essa memorização seja funcional, porque nem sempre ela consegue interpretar alguma coisa desse livro no seu contexto de necessidade a partir de uma cobrança qualquer. Então a gente não pode confundir isso com alta habilidade. Alguns savants podem ser alta habilidosos, podem ser gênios, mas depende muito também do contexto cultural onde ele esteja inserido e dos investimentos que ele recebeu. Portanto, 9% das pessoas com autismo considerado leve ou Asperger pode estar dentro das chamadas altas habilidades, e alguns savants, se for trabalhado desde cedo e tiver chances de investimento para isso, também podem ser alto-habilidosos. Mas em linha geral, nós não temos essa considerada alta habilidade para os savants, tá? Então é importante lembrar disso, porque ainda se confunde bastante essa questão do savant com a alta habilidade ou a genialidade, tá?
O savant ele pode ter dificuldades em aquisições básicas, ao mesmo tempo em que ele é considerado super inteligente em uma dada área, que é aquilo que ele consegue fazer ou investir com maior tempo e maior profundidade, né? Algumas situações podem trazer aí fatos extraordinários em relação a essa capacidade de memória, como, por exemplo, aprender línguas completas em curto espaço de tempo, decorar uma sequência numérica gigantesca, compor sinfonias inteiras sem ter que pensar muito. Aí eu vou pensar numa habilidade em comum, que eu estou trabalhando isso funcionalmente, mas se eu só repito sem funcionalidade, não posso confundir com alta habilidade, tá? Ao mesmo tempo que podem ter essa proeza para uma dada área específica, mal conseguem falar ou escrever, ou lembrar do rosto de alguém que conversou há meia hora atrás. Ele pode resolver cálculos muito rápidos, né, e ser incapaz de escovar os dentes sozinho, tomar banho sozinho, que é uma habilidade básica para a autonomia diária. Já foi chamado no passado como idiota prodígio, gênio idiota, por conta disso, tá? É mais comum em homens, é cerca de 4 homens para uma mulher com savant. O savant pode ser de origem congênita, ou pode ser adquirido após um trauma ou um dano cerebral. Estima-se que 50% das pessoas com autismo tenham o savant associado. Daí a gente tem pessoas com hiperfoco e um domínio desse hiperfoco, mas que no dia a dia não fazem uso funcional desse hiperfoco, né? Muitos dos savants têm a deficiência intelectual, como eu já falei, ou apenas uma lesão cerebral que fez com que o outro componente cerebral atuasse ou desenvolvesse melhor nessa aptidão aí para uma dada área. Por isso que é importante se investigar com maior profundidade antes de se pensar em apenas associar isso a uma habilidade acima da média, tá? Não estou dizendo que autistas não podem ser autohabilidosos. Podem sim, a gente tem exemplos mundiais aí de autistas que são extremamente habilidosos em diversas áreas. Até porque a gente precisa também ampliar o nosso conhecimento cultural acerca das áreas de inteligência, das inteligências múltiplas de Gardner, que não se limita apenas à inteligência acadêmica, mas à inteligência psicomotora, interrelacional, criativa, musical, artística, né? A intrapessoal. Então a gente tem aí diversas inteligências que na nossa cultura a gente não tem como investimento e como grande valor. Por isso também a gente tem aí uma dificuldade em identificar algumas das nossas potencialidades no dia a dia, mas é importante que a gente passe a olhar de uma forma diferenciada. Temos autistas com alta habilidade? Sim, mas não quer dizer que todo Asperger seja alto habilidoso, tá? Só 9% em média dos autistas sem prejuízo intelectual, sem prejuízo de comunicação, que têm um hiperfoco muito funcional, podem estar dentro das habilidades acima da média, da considerada alta habilidade. Não podemos afirmar que todo savant, porque domina muito bem uma dada área matemática, ou de memória, ou de um assunto específico, seja alto habilidoso, tá? Savants têm deficiência intelectual e têm um domínio de memória fantástico. Existem savants com alta habilidade? Sim, mas não podemos afirmar que todo savant é alto habilidoso. Isso pode ser um grande equívoco, ok? Não sabem, muitas vezes, por exemplo, esse savant, para a gente frisar melhor isso, não sabem como aplicar esse conhecimento que a gente chama de tão valioso, tão grandioso, na sua vida cotidiana, né? São, na verdade, aí grandes decorebas que nem sempre podem ser considerados funcionais nessa sua armazenação de informação. Também isso é uma fala bem recorrente do Estevão Valdaz, que fala muito dessa questão aí do autismo associado ao savant, ok? Então ficou claro que a gente não pode afirmar que todo autista, considerado autista leve ou Asperger, pode ser considerado auto-habilidoso. Um percentual mínimo está dentro disso. E nem todo savant pode ter a sua capacidade também considerada alta habilidade, ok? Então esse é mais um vídeo da série Neuroaprendizagem, onde a gente fez uma associação aí entre autismo, alta habilidade e síndrome de savant. Abraços a todos e até o nosso próximo vídeo.